Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor, Deus soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que tem nos sustentado, Senhor Deus, debaixo das suas mãos. Pedimos a Ti, Senhor, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu para nós vivermos, para nós contemplarmos, Senhor Deus, as grandezas do Senhor. Diante, Senhor, dessa classe tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado para aprendermos mais da sua palavra, para termos comunhão, Senhor, uns com os outros. Que o Senhor Deus nos abençoe, meu Pai amado, neste dia. Que o ensino de hoje, Senhor Deus, venha trabalhar, Pai, nos nossos corações e produzir frutos, Senhor. Possamos produzir frutos através da palavra do Senhor, com a mensagem de hoje, com aquilo que nós vamos aprender nesta manhã. Toma, Senhor Deus, minha esposa nas suas mãos. Senhor Deus, capacite a ela cada dia mais. Toma, Senhor Deus, os lares dos meus irmãos, que cada um seja cheio do poder e da graça do Senhor. Assim nós dedicamos, ó Pai, mais um domingo, mais um dia para adorar e glorificar o Teu nome santo, meu Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe nessa manhã, fale aos nossos corações, que seja uma bênção, que o dia de hoje seja abençoado. A nossa escola bíblica, o nosso culto. Amém? Amém. Então, agora, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura do devocional e eu vou pedir para o pastor Cleiton fazer a leitura. Eu vou compartilhar aqui a tela. E vou pedir para o pastor Cleiton fazer a leitura em voz alta, para nós todos acompanharmos. E em seguida eu vou colocar um louvor bem lindo para a gente ouvir e cantar junto. Amém? Amém. Então vamos agora fazer a leitura do nosso devocional. Todos estão vendo? Sim. Sim. Então vamos lá, vou pedir para o pastor Cleiton fazer a gentileza de ler para nós o devocional de hoje, o que é ser igreja. Família. Uma das definições que a palavra dá sobre igreja é a de família. Efésios 2,19 diz que não somos mais estrangeiros nem visitantes. Somos cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Ser igreja é fazer parte da família de Deus, formada por muitos filhos semelhantes a Jesus. Família fala de laços, de aliança, de termos o mesmo sangue. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos uma nova natureza. 2 Coríntios 5:17. A natureza de Deus, o seu DNA. E se temos o DNA do nosso Senhor, temos o seu amor em nós mesmos. Temos o seu amor em nós e somos capazes de amar as pessoas, de nos importar com elas e de cuidar delas. Isso é, ser uma família, uns cuidando dos outros. Não existe igreja se não houver esse tipo de relacionamento. Corpo. Outra definição que a palavra dá sobre igreja é a de corpo, Efésios 4:16. Jesus é o cabeça e nós, como sua igreja, somos o corpo. Isso quer dizer que somos membros uns dos outros e que trabalhamos como representantes de Jesus na Terra. Ele nos chamou para ser sal e luz, para refletir a glória do Senhor. Não somos igreja se não funcionamos como um corpo que abençoa as outras pessoas. Será que Cristo tem sido representado em nosso dia a dia? Será que as pessoas têm visto algo diferente em nós? Se não, é porque estamos vivendo como um corpo. Se não, é porque não estamos vivendo como corpo.
Só vamos conseguir ser uma igreja para a cidade que se importa com as pessoas e cumpre o chamado de Jesus quando formos família, morada de Deus, templo do Espírito Santo e corpo de Cristo. Se alguma dessas características tem faltado em nós, não temos vivido como igreja e nem representado Jesus em nossos dias. Faça uma análise de como tem sido a sua vida cristã. Você tem vivido como a igreja de Jesus aqui na Terra? Amém. Amém. Essa é a nossa reflexão para hoje. Nós vimos aqui 2 conceitos de igreja, né? 2 analogias, que é família e que é corpo. E aí, no final, nós temos essa pergunta para nós mesmos refletirmos, né? Como nós temos vivido realmente como a igreja de Jesus aqui na Terra? Então, essa é a nossa reflexão para hoje. Vimos aí já 2 conceitos importantes, né? A igreja como família, a igreja como corpo. E agora, nós vamos fazer um louvor junto com a nossa querida irmã Fran. E vamos falar um pouquinho sobre esses 2 conceitos também nesse cântico. Vai ser bem legal. Então, agora nós vamos cantar junto com a nossa querida irmã Fran. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Preciosa és para mim, querido irmão.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, Simone. Bom dia, Guido. Tudo Bom bem com dia. vocês? Tudo Que bem. alegria você. ter vocês aqui, viu? Alegria nossa. Estar com vocês dia. também. Vocês chegaram a pegar essa parte do louvor? Finalzinho. Finalzinho, né? Final. Sem problema. No finalzinho da nossa aula, nós colocamos mais uma vez. Amém? Então, agora, queridos, nós vamos iniciar a nossa lição e eu vou compartilhar aqui a tela novamente com vocês, mas eu vou fugir um pouquinho do protocolo e vou iniciar pela Gemini, tá bom? A Gemini começa a falar e em seguida vem Antônio e Simone, logo em seguida. Pode ser assim? Vamos lá. Vamos iniciar então, Gemini? Vamos. Pode falar para a Então. gente um pouquinho sobre a igreja no sentido de templo? Sim. Então, bom dia para quem eu não falei bom dia. Deus, quando ele cria o mundo, né? Ele, desde o início, ele nunca teve o interesse em habitar dentro de templos físicos. Essa nunca foi a ideia de Deus, né? A ideia de Deus sempre foi ter um relacionamento com o homem, do homem permanecer. Então, lá no Antigo Testamento, a gente consegue observar que Deus, ele não habitava no ser humano, né? Ele, quando o ser humano, o homem, clamava o Senhor sempre respondia. Mas o homem não era a habitação de Deus naquela época. Antes a gente tinha o quê? A figura do tabernáculo. E o tabernáculo, só quem podia entrar era o sacerdote. E esse sacerdote entrava para representar o povo, era onde estava, e lá dentro do templo ali, do tabernáculo, tinha o lugar santíssimo, que era onde representava a presença de Deus. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio para mudar todo esse projeto que o homem criou, né? Que foi criar lugares para Deus habitar. Lá no Antigo Testamento, a gente ainda consegue observar que Deus também habitou na Arca da Aliança e que Davi, vendo que ele era homem e habitava num palácio, num lugar tão maravilhoso, ele teve a ideia de construir um templo para que Deus pudesse habitar. Mesmo Deus não concordando muito com a ideia de Davi, ele permitiu que Davi construísse um templo, né? Na verdade, quem construiu foi Salomão. Mas ele permitiu esse sonho que Davi teve no coração dele de construir um lugar para Deus habitar. E quando Jesus veio, eu vou até ler aqui antes de passar para Jesus, eu vou até ler aqui em Atos 7, 46, que fala que Davi encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Que foi exatamente o que eu acabei de dizer, que Deus, ele não gostou muito da ideia da construção desse templo, mas ele permitiu que fosse construído. E isso nos mostra que Deus, quando ele criou o mundo, quando ele criou todas as coisas, ele sempre foi um Deus intencional, ele sempre faz as coisas com intenção, ele sempre faz as coisas com propósito, né? Deus, ele não desperdiça nada, não joga nada fora. Então, tudo ele tem um plano, um propósito. E ele criou o ser humano para que ele pudesse habitar dentro do ser humano.
E quando Jesus vem para poder cumprir o plano de Deus, fazer com que o plano de Deus se tornasse completo e perfeito, ele também, quando ele vai para o Pai, ele fala: eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo. E é a partir desse momento que Deus começa a habitar dentro do ser humano. É a partir desse momento que Deus começa a se relacionar conosco de uma forma mais íntima. Ele faz com que a gente se torne sacerdote diante dele para poder ter o acesso direto ao Pai. Amém. Você acha que Deus só está na igreja? Lá na Igreja Batista, por exemplo, aquele prédio que foi construído. Deus permite que sejam construídos prédios para que a gente possa se reunir, porque a própria palavra de Deus diz que Deus se agrada que os irmãos vivam em comunhão. Isso. Deus quer que os irmãos congreguem. Então, o templo físico nada mais é para que a gente se reúna ali para adorar o Senhor. Então, quando a gente está lá, a igreja está lá. Quando a gente não está lá, a igreja, aquilo ali só vira um prédio. Então, onde a gente está, onde o crente está, ali Deus está. Por isso que a igreja somos nós. Por isso que a gente, nesse tempo agora difícil, os nossos líderes espirituais, pessoas que a gente até segue na internet, o nosso próprio pastor fala o quê? Que nós, como igreja, devemos nos posicionar diante das situações, porque nós carregamos a presença de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, que a gente venha entender isso, que onde a gente estiver, é como se Deus estivesse. É como não, Deus está ali. Então, por isso que a gente tem que refletir o brilho de Deus, por isso que a gente tem que mostrar que Deus é conosco com as nossas atitudes, porque nós somos a habitação do Deus Altíssimo. Amém. Amém? Amém. Muito bem, Gemini. A intenção era essa mesmo, diferenciar igreja de prédio, né? E você fez isso muito bem, com propriedade. Obrigada, Gemini. Muito obrigada. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tabernáculo. E aí eu vou passar a palavra agora para Simone e Antônio. Então eu vou voltar para o compartilhamento de tela para que a gente possa acompanhar juntos, tá bom? Prontinho, podem ficar à vontade, Antônio e Simone. Deus, a igreja como tabernáculo. Deus se refere à igreja como tabernáculo. Em Apocalipse 7:15, já está aqui na tela, viu, Simone? Todos os textos bíblicos estão na tela. Tá. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com sua presença. Apocalipse 15, 5, 6. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. Apocalipse 21, 3. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Bom, quando Moisés estava peregrinando... Peraí, só um minutinho. Pois não, Simone. Tranquilo. Atende aqui para mim. Quando o pessoal Moisés, Deus estabeleceu o tabernáculo com Moisés. E da mesma forma que
a igreja que o povo peregrinava, o templo também era móvel, era uma tenda. Depois Davi vem com Salomão e constrói um templo e estabelece algo físico. E vem Jesus e restabelece e volta para o tabernáculo. Só que nós passamos a ser uma igreja móvel, um templo móvel, de novo. E essa igreja móvel hoje, esse tabernáculo, através da cruz, foi restabelecido para que nós pudéssemos ser esse tabernáculo, esse templo móvel. E que Deus habita através do seu Espírito. Então, esse restabelecimento, né, Deus se refere à igreja como tabernáculo, é muito lindo isso. É muito bonito. Ontem eu e o Antônio, a gente estava estudando aqui e saber que quando Jesus morreu, que o véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado, é como se uma cruz fosse deitada no templo e nós pudéssemos caminhar através dessa cruz até o Santo dos Santos. E a presença do Senhor se manifestar entre nós. E aí eu me remeto àquele momento em que Deus dá uma enchida de saco do povo de Israel e fala para Moisés, Moisés, eu não vou mais, eu vou mandar um anjo. Eu não vou mais andar com vocês. Vocês são difíceis demais. Toda hora vocês estão pendendo para a idolatria. E Moisés vira e fala, Senhor, sem a tua presença, sem o Senhor, eu não vou a lugar nenhum. Então, para mim, aquilo lá o que vale mais? Um templo físico? O que vale mais? Um espaço físico? Coisas, terra prometida? Ou Emanuel? Ou Deus conosco? Então, assim, para mim foi muito legal reestudar tudo isso e estudar com o Antônio, porque ele está começando agora. E a melhor parte é o Deus conosco. É o Emanuel. Amém. É ele dentro de mim. É ele fora de mim. É isso que vale a pena. O templo físico pode não existir, mas sem a presença do Senhor não dá para ficar. Amém. Amém. Você gostaria de fazer a leitura dos outros textos ou algum comentário específico sobre esses textos? Não acaba aqui não, né? Deixa eu voltar, então. Porque eu achei que... São subtópicos aqui, Simone, que fala que a igreja se reunia no átrio do templo, né? Que você já Então, vamos colocou, lá. inclusive, que a igreja se reunia nas casas, né? Mas se você quiser só fazer dar uma pincelada... Porque no início da igreja, a gente foi lendo todos esses tópicos aqui, o povo se reunia no átrio do templo. E eu acho que à medida que a igreja foi tomando corpo e os judeus não quiseram, né, aceitar Jesus como o Messias, como filho de Deus, eles aceitavam Jesus apenas como um profeta, aí a igreja foi se distanciando do templo. E ela passou a se reunir nas casas. Não foi isso que aconteceu, Gui? Isso, muito bom, Simone, isso mesmo. Esse é o enfoque, né, desse tema que você está abordando, né? É isso mesmo. E hoje a igreja está aqui, a gente está aqui podendo se reunir nas nossas casas e deixando o templo lá. Não que ele não tenha um significado importante, mas a igreja funciona sem o templo. Mas isso o templo não mesmo. Funciona sem a igreja. Ei, Simone, adorei isso. Gente, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É isso mesmo. Nós não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos nas casas. É isso mesmo. E o mais maravilhoso de tudo isso é que a gente também não está se reunindo nas casas. A gente está tendo um momento
momento, não tem a reunião física, a gente só está tendo a reunião virtual. Isso. Mas Emanuel se manifesta aqui, Emanuel se manifesta aí, e assim a coisa tá funcionando, porque todos nós somos templo, nós somos cartas vivas, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos presença viva de Deus, e a igreja está se manifestando em mim, em você aí na sua casa, em cada um de nós. Eita, Em bênção. todos nós, né? E quando a gente se reunir novamente no templo, a igreja do Senhor também vai se reunir naquele momento no Fisicamente templo. também, né, Simone? Fisicamente também, né? E talvez esse tempo agora seja importante para a gente entender a necessidade de ser igreja individualmente e ser igreja na comunhão. Isso Porque mesmo. quando a gente está na comunhão, muitas vezes a gente sai da igreja e não entende o nosso papel individual. Né? E a gente está entendendo a força, a bênção, a responsabilidade, eu vejo até mais, a responsabilidade de ser igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, com o que a gente pensa, porque eu tenho que pensar de acordo com a palavra. Amém, né? Porque Simone. há uma responsabilidade muito grande nesse testemunho. Muito bem, Simone. Em relação a ser igreja, Amém. não importa que a gente não esteja dentro do prédio da igreja, podendo se reunir fisicamente, mas da forma como nós estamos conduzindo a situação que nós estamos vivendo no momento, nós não deixamos de ter comunhão uns com os outros. Nós não deixamos de buscar Deus juntos, de adorá-lo juntos, não deixamos de cuidar uns dos outros, porque nós não podemos nos encontrar fisicamente. Então, nós continuamos sendo igreja. Isso. Amém. Né, orando um pelos outros no PG, aqui, né, nos reunindo para o culto às 6 horas, com as programações que a igreja tem, né, e tendo, eu acho que nesse momento ele nos trouxe a uma percepção da igreja, mas na sua individualidade, e cada um. Eu acho que foi uma grande oportunidade da gente saber o que é ser igreja individualmente. Foi uma grande lição para nós, né? É. Nós tivemos que aprender na prática o que é ser igreja por força das circunstâncias que nós não entendemos no momento, mas que nós precisamos aceitar que as coisas são como são, as coisas estão acontecendo assim por permissão de Deus, e esse é o momento que nós temos que refletir. Será que eu tenho sido igreja? A gente perguntou isso no devocional de hoje. Será que, apesar de todas as circunstâncias, de tudo que está acontecendo, eu continuo sendo igreja? Eu continuo em comunhão com os meus irmãos? Eu continuo buscando a Deus? Não importa que eu não possa estar no prédio da igreja nesse momento, mas será que eu estou continuando buscando a Deus, cuidando do meu irmão, sabendo como é que ele está e pastoreando, né? Então, isso é muito importante. Essa é uma reflexão muito importante que essa situação atual nos proporcionou. Amém, que bênção. E assim, olha também um outro aspecto, a liberdade de nós sermos templo, porque hoje nós não precisamos ir à igreja para adorar. Nós podemos adorar a Deus onde nós estivermos, nós podemos glorificar, nós podemos falar, nós não precisamos do rabino, nós não precisamos de intermediários. Quando eu sou o templo, e aí volta aquilo do primeiro e último Adão, porque o plano do Senhor é que ele passeasse com a gente, que ele tivesse espaço na nossa vida, que ele tivesse comunhão conosco, para ao cair da tarde ele não ia conversar com Adão. Do mesmo jeito, ele restabeleceu em Jesus essa comunhão. Então, nós hoje podemos andar com Deus,
fazer da nossa vida jardim de Deus, para que Deus possa andar conosco, falar conosco, estar conosco. Né? Como ele fazia com Adão, que foi o plano original dele. Ele queria a comunhão com o homem. E ele deixou que, ao longo da história, a gente também pudesse escolher querer ter comunhão com ele. Então, quando a gente é em Cristo restabelecido, nós também temos a bênção, a grandiosidade, o restabelecimento dessa grande comunhão com Deus. Amém. Gente, que reflexão mais linda que nós estamos fazendo juntos, né? Sim. Sobre ser então, igreja. Que a gente vive esse jardim também. Né? Que não é só chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou sem dinheiro, Senhor, eu estou apavorada, meu filho não quer saber do evangelho, Senhor isso, Senhor aquilo. Não, mas que a gente também possa sentar no jardim com Deus e ouvir Deus e deixar Deus falar aos nossos corações e deixar a comunhão entranhar, a comunhão vir. Amém. Amém. Sobre ouvir Deus e falar com Deus, o que os irmãos pensam sobre isso? Como é que nós podemos ouvir a Deus e como é que nós podemos falar com Deus? Como é a nossa comunhão com Ele? Como nós podemos ter comunhão com Ele? Através do Espírito Santo, né? E da sua palavra, e da oração, isso. E da comunhão com os irmãos, né? São vários caminhos. Amém. O Espírito Santo que habita em nós, ele é um canal de comunicação com Deus, o mais importante, né? Não o mais importante, mas juntamente com a palavra, né? Com a palavra que ele deixou para nós, porque por meio da palavra ele fala conosco, né? O Espírito Santo, ele é um mediador entre nós e Deus, né? Ele é que traduz o que nós falamos para Deus e vice-versa, né? Nós temos o Filho, e por meio dele nós temos acesso ao Pai. Então, realmente, são inúmeras formas que Deus encontrou de restabelecer essa comunhão conosco, né? Que foi quebrada, mas que agora foi reconstituída. Amém. Isso. Amém. Queridos irmãos, eu vou interromper agora esse primeiro momento da nossa aula. Eu vou sair porque nós temos 3 minutos apenas restantes, não é suficiente para a gente fazer mais uma fala. Então, a gente vai terminar agora esse momento. Eu vou concluir essa primeira parte, vou sair dessa sala e a gente entra na próxima, tá bom? Posso contar com todos vocês? Sim. Amém. Então, vamos fazer isso agora. O meu celular, Chico. Meu celular.